Um, dois, três. Gravar. Muito boa tarde, muito boa tarde. Está ali presente com o Mano Lau para não trocar cozinha de conversa, cozinha de opinião, de tudo que se globaliza nós bandeira Cabo Verde e da espera amanhã está gosta com nós da Spencer. Yes. Mano, valeu para o Yeah. Obrigado. Depois de noite de show na Boston. Sim. Brother George, um shout-out para George, todo o time. Para você ali. Para não celebra, para não gosta, para não processa. Às vezes tá dura para processa. Às vezes tá dura uma semana, 12 dias. Às vezes é na hora, eu consigo processar. Depende de emocionalmente mora que está, mora que corre e muitas vezes como note que não passa ali na Boston é cachação. Foi um momento de hoje em cima no salinho ainda se está processa. Yeah. Tudo aquela emoção, tudo que passa naquele lugar e tipo nunca tem nem palavras às vezes para explicar para Maria. É tua emoção, é tua informação que depois para processar tudo e conseguir papel às vezes se essa prata dura uma semana às vezes. Yeah. Não sei, antes de começar a gravar, não sei falava de conexão e de energia. Exatamente. Como um criativo, músico, nesse caso, guitarrista, sim. Instrumentista, não põe instrumentista. Sim. E conexão e energia é uma coisa que está float ou não? É importante. Que tem música assim, que tem uma conexão. Nem a ver, para mim, música, ele nasce com energia que alguém passa para aquele um instrumento ou aquele às vezes nem quer instrumento, pode ser pega assim não faca, pega assim não madeira, já você passa aquela energia para aquele coisa. Então é um conjunto de energias que você passa para a música, né? E claro que tem aquela teoria, né? Tem sempre uma teoria para trás, mas nem a ver se nunca tem aquele troca de energia e que pessoa que até consegue sentir, nem a ver, é que até consegue sentir, até acaba para olhar, mas você lá, mas ao mesmo tempo você está fazendo só uma cena para poder mostrar que ele é um talento, mas energia tem que estar no mesmo equilíbrio de talento que você tem. Yeah. Então se tudo é teu aquela coisa lá. Teu. Máquina bovia no dia a dia, não sei um bocadinho ali do lado artístico, criativo, no dia de Dodas, pensa. Assim? Sim. E depois tem aquele parte, não sim, tem Dodas a figura, o artista, ou tem Dodas que é pai. Sim. Que está no dia a dia, no corpo a corpo, pessoas. Mas esse filtragem de energia. Pai de 13 filhos, 13 machos: Daniel, David e Damien. Tudo macho. Obrigado, valeu. E imagina, a mim queria não um laço familiar também. Nós é 11 irmãos de pai com mãe. Nós não queria dentro de uma casa. Badiu. Credo. Aquele cuscuz no domingo, aquele um pão com leite sempre sério para amanhã, aquela música que está saindo logo 10 horas, a mata de lavanta, tudo alguém para aquele jejum. Yeah. É que é uma educação de terra, mas na Europa, como a minha nasce na Portugal. E a mim sempre queria com aquela essência. Tipo, então consigo e passa para os filhos que lá. A minha é alguém que gosta de ter casa cheio, de alguém, comida, e minha mulher gosta de cúcia. Então, é uma essência que cria qualquer que leva comigo para sempre. Que ela leva comigo para sempre. Gosta de fazer treino de ginásio. Tinha hobby, onde que ele também está
Tá liberta também e minhas emoções, também te ajuda também com a sua estética, né? Com o seu físico e mental também. E pronto, gosto de passear, gosto de se conhecer o mundo, todo domingo, cima, sem essa palavra, todo domingo, como não queria qualquer coisa, não junta nos filhos, depois vai, depois corre mato, depois vai, ou que tem fruta, depois vai para essa subiar, essa fruta, essa comer churros, também, vou carregar duas sujidades de fruta. Yeah, man. Yeah. Para falar uma coisa boa, você fala gosta de mental. E agora, mais do que nunca, é obrigatório não fala de mental. Isso é um complexo, tranquilo, você entende? Sim. E nós, como crioulo, e às vezes é um bocadinho delicado, ele não assusta muito pena ovo, não fala de mental. Exato. Que se também na boa troca, também na bom flow. Mano, que se fixe, sabe? Sabe, que se conseguir dormir noite, me cuidar, não se só no estresse, não se estressado. Ele é um percurso difícil. É para nós, é um estudo constante, né? Tem que, na minha opinião, tem que papiar com o próprio. Tem que, a minha exercício que não começa a fazer que está ajudando eu é botar papel com o próprio, botar pega um papel e um caneta e botar papel com o próprio, botar papel com o próprio, botar bata estuda mora que estavelmente, mora que tudo não mas tudo, que eu sou profissional pessoal e mora que está na posição familiar e te ajuda teu papel eu né mora jamaicanos não gosta teu de mora que jamaicanos esse tem uma questão essa filosofia que esta tem essa fala ayanai é tipo é um deus que tem na boa que bota papel qual e bota tudo pedidos tudo promessas tudo a mim que tem médio papel só então jogo nas pés junto papel assim tipo e te ajuda na mental para você conseguir sempre estuda para qualquer tipo de situação obstáculo de maneira como você reage yeah? E tudo dia é uma lição que coisa ali tudo dia é uma lição para ficar sabe mal que você põe na posição yeah? E depois na minha área né música é aquele contato é aquela energia é aquele música né música é que a pessoa toca nota é que a pessoa canta tem também que tem que passa uma mensagem e não só cantor que está passando mensagem é tudo um espetáculo digamos assim é uma mensagem que você está passa e não tem que estar direito mentalmente yeah. Tem que estar senão direito. Nada rola senão você está passando um distúrbio que pode nem nunca ter em conta mas você está passa para alguém e vou como pai sobretudo mano que tem esse tipo de problemas assim sim às vezes que é bem de boa é bem de boa mãe de boa pai sim vou como pai de três putos sim vou ter uma obrigação com a minha amiga Fanny Floyd de estar com uma machão para cortar aquele ciclo sim para pegar passa para contamina os filhos para cura os filhos sim não sem dúvida e depois é esse próprio que está com mais força para conseguir concentrar e conseguir passar tudo que ele uma educação tudo que ele uma maneira de estar uma maneira de morar que você cria para felizmente na minha posição em criança não te lembra de ser um terapia lá na casa digamos assim uma oração que está a fazer sempre antes de dormir e aquela educação de pedir com licença coisas básicas que mata fazer diferença pedir não é com licença que está pedido e
tudo que ela te influencia para você ter aqueles princípios, né? Aquele básico para você passar para a geração, para os meninos. E meus filhos, graças a Deus, é um bênção. É um bênção. Tipo, a Bobo devia igual de filho, é um menino perfeito. Nunca se assistia a muita gente tinha filho. É pebinha, é pesbinha, é perfeito. Então, você sente, mas você tem que estar bem ou mal, você tem que sempre estudar, base, pode sempre seguiu, sempre mostrou, pode mostrar uma boa referência. Mas sabe, eu tenho consciência que a boa é contra a corrente do estereótipo, ou do estereotipo, do pai crioulo. Sobretudo na Cabo Verde. Aquele pai ausente, aquele pai que depois ele te provém mais ele casta. E se você casta, tem como guia dos transportes. Sim, você não pode guiar para telecomando. É que até existe, é que não funciona. Assim. Ou seja, você tem que estar presente. Sim. A nós como pai, não temos a obrigação, Deus que deixar-nos para não ter a obrigação de nos estar com os meninos. Sim, sem dúvida. De não ser essa tal referência que você falou. Exatamente. E da falou claro, nem acaso, né? E é que é fácil depois que você ser pai, que você é uma carreira fácil que esse tempo para um pai ter 11 filhos, para educar tudo, especifica tudo, homem grande, saudável, com educação, com princípios e infelizmente é um problema grande que não tem na nossa comunidade. É um problema grande, é um tema que a mim, graças a Deus, e minha pai tive aqueles princípios sempre com aquele pulso firme, sopa cá, esse garfo, aquele que é perfeito, põe-se torto, é que assim que é para poder se e tudo que é uma educação que me pai e minha pai é derivado a ele também sabe o que é ser um pai ausente. Minha pai já sabia, mas é que podia estar ausente, só eu ausentava é muito filho que se torna um mundo que se pode perder. Então, graças a Deus, tudo na linha, tudo esses filhos é pai presente e pai com mãe presente e também um bocadinho de contra, né? Mas é um tema que tem que melhorar, tio. Mas ele botou disciplina, desculpa, botou disciplina. Por que é disciplina? Que é disciplina? Sim. Só mais atacava na disciplina. Sim, sem dúvida. Então acreditamos também hoje em dia e geração que sabem também uma coisinha mais preocupado também pode ser para uma mulher também a mim nem é caso e minha mulher está fazendo questão de ser pai ou de ter um filho você até aprende com o filho a ser pai, né? É um aprendizado e se você tem uma mãe para puxar sempre a razão alguma coisa que você desvia se você tem consciência e você é mentalizado mas se você está a ser um pai mais ausente mas pode dar errado para o filho para até perder aquele base até ficar manco naquela base. Então acho que hoje em dia mulheres também têm mais força na palavra para poder também pôr o homem na ordem, digamos assim. E aquela geração ali acredita esta começa a ser geração de mudança. Dá, mas está mais verbal. Sim. Você aceita menos. Sim. Menos. É que ela se aceita menos e por um lado é bom para nós. E antigamente, mulher quase que tinha palavra. Era um homem que estava a trabalhar, deixa dinheiro na casa, estava nesse expediente, está saio, e mulher que eu podia falar, tipo, não, você é ausente. Tipo, mas teu ali, uma pequena ajuda é bem-vinda. E mesmo dentro de casa, e
Então acredita-me, se cada vez menos e mulher conseguir e tem aquela forma de capapia, e cada vez menos, se eles conseguir papia, e a coisa torna pior. Por isso tem que papiar, um dia tem que ter mais abertura para papia. Yeah. E essa disciplina, bom, como criador, sim. se eu soubesse muito de galera, você parece que é talentoso, mas ele é bom, de facto. Sim. Talvez tem um. Botar tchau na tua esquina. Ele é rei bom em alguma coisa. Mas que ele possa, ele tem aquele talento que Deus dá de sim. Mas que tem disciplina para trabalhar em cima daquilo que Deus dá. Que de facto também cria dólares da vida. E lá é base que me tinha. Bem Cabo Verde, há dias, vai visitar a família. A mim, pouco vezes que também. E há foto na casa de tia-avó de meu, que estava menino. E olha, tamanho. A mim, que ele não costa aqui de torta assim para morrer, que se aguenta com o peso. Então reflito, então falei, é difícil hoje em dia um pai que compra uma guitarra que está a ser mais grande do que menino, e então hoje uma menino tem ambição. Minha pai era lixo. Minha pai, a mim comprar o que ele é para butoca. É para acabar, deixa encostar, vai brincar com bola, com joga berlinde, não. É para butoca, é para empenhado. Sim. E aquela educação que hoje em dia se reflete para mais. Depois foi aquele referências que ele começa a dar. A mim menino, depois você sabe, menino, isto é um esponja, né? Aquele é um esponja que tem ali dentro. Só é dar uma coisa, a mim tinha facilidade de pegar música, mas depois não queria não zona na Portugal, que é o urbano, que chama Valda Moreira. E depois não tinha outra zona também que eu queria, que chama Bairro Gouveia. E que as 12 bairros, eles é de género musical, como era música que eu queria, completamente diferente. Na Bairro Gouveia, era maltas de rock, era maltas que gostava de guitarra na frente. E a mim, como eu queria que o rapaz soltar a moral, começa a ter professor, aquele distortion, aquele oia Jimi Hendrix que me tapou na cassete, e a pai sempre ia, professor, e a pai tapou a DVT, o Johnny Fonseca, professor, aquele som de guitarra, aquele que era, a mim pequenote, 4 horas para manhã, baixinho, assim, tapou, professor, tudo aquela coisa. Depois não estava aquele outro bairro, Valda Moreira, era matas mais de rap, e matas mais de dança, de kuduro, esse cara nem ouve, nem rock, nem nada de gênero, música. Foi assim, tipo um choque. A mim conheci no rapaz como que ele é um esponja. Ok, então tem que começar a cantar rap, pô, ele é rap que está ouvindo. Não começa a cantar rap, não aprende a fazer beatbox, que é uma coisa que também identifica-te com o pessoal lá. E tive vergonha de tocar guitarra, para uma maneira, naquele género de música mais rock, e o rapaz está, larga aquela coisa na boca. Larga a boca, só fica todo barulho com as músicas. Coisa de branco. E é engraçado, para morrer, depois tudo que é uma envolvência de tudo dos lados que empanha, se te influencia hoje. Hoje em dia, tudo tive-se importância. Tudo tive-se importância naquele crescimento que empanha o género musical dentro de uma casa. Nós também era várias gerações, era guerra, pô, quem que tá põe cacete, pô, gosta de vez, depois tinha rock, depois também aquilo, não, gosta de vez, depois tinha kizomba, depois também tinha pai, não, gosta de vez, depois coladeira, tubarões. Então não tem guerra com cacete que não tinha, mas passava o género musical, a mim só te absorve. Estás exposto. Não tinha ouvir absoluto, 10 meninos, ouvir absoluto, estava toda música, estava absorve, visualmente está paia na guitarra, absorve a informação assim que vale a pena para hoje. Eu vou trazer uma cena que dá-te a curtir, que é a visualização com o treina, imagina, você toca. Aliás, tem estudos científicos que se for a pessoa toca piano de facto, se for a pessoa que está fazendo nada,
E depois a pessoa ele toca piano mentalmente. E na fim, os estudos bem concluem que as pessoas que se tocava piano mentalmente também evoluem. Sim. Sim, que ele é um treino auditivo que puxa para a cabeça. Puxa para a cabeça. É matemático, né? É matemático. Se tu ouvir um solo de guitarra, whatever, um certa ficha hoje, não tem que concentrar nele, nunca pode ter nada que te distraia assim, e depois, um certa treina ouvido, um certa treina mental, que é uma memória, né? E deve sempre fazer. Hoje em dia, imagina deixa eu dar um exemplo de George, eu estou a falar, Dodas, hoje no tênis show ali, man, que querer tocar, e Chuquinha, querer tocar, namora comigo. Estou a falar, bro, man, namora comigo. Já que toca muito ano, mas te treina a memória. Ele é que depois tem que usar aquele que usa aqui 10 minutos que entende, que é um benefício. Que depois é só ouvir, então fica hoje, o braço de guitarra está ali assim, na minha cabeça. Então ouve tudo coisa, já está, não está pronto. Malta, como assim? Já está pronto. E acontece ontem no show, e um dos convidados foi Mário Marta, que a última vez que tocava aquela música foi na 2019, nunca mais não toca, e na soundcheck, e supostamente era para ser sem banda, mas fica lá, tipo, memória, estou a fazer aquele treino, no começo a fazer o Mário fica, uau, para já você toca ao vivo, falei, assim tem que fazer aquele treino auditivo, e ele faz e corre, rei e direito. É um bênção de Deus, que é uma bênção de Deus, que tem como e ser uma coisa que ser humano está estudado, que ele está estudado, é uma coisa que está na escola. Show de ontem. Lau. Fazer de história. No Carimbo uma cena bonito. E no Sold Out na House of Blues, corre rei de direito. No Fuzzy e um repertório em que maltas esse canta toda a música que se cria, graças a Deus, e malta segue lá com um espírito teu positivo. A nós houve teu emoção. A mim nunca consigo decifrar emocionalmente uma coisa sentiva. Para mim foi o último show de tour de George 2024. É aquele último espetáculo que é a despedida, na verdade, mas é um fecho de um ano, né? Para mim que até tem um outro nesse ano ali. Então é meio que alegria e orgulho, tristeza, para mim, que no último, muita emoção, muita emoção. A mim, muitas vezes, não consegui decifrar emocionalmente o que se sente. Show de ontem, para a primeira vez, não chega na pessoa, não foi eu, a mim, nunca sabia o que se sente. Nunca sabia o que se sente. E recepção de público, incrível. E desde viagem ali, nos Estados Unidos, foi uma sensação de vitória, assim. Foi mesmo incrível. Era para estar lá. Trabalho de cada. Mata fica para um próximo vez. Não, uma outra oportunidade. Sim. Também não estou a fazer um trabalho bonito lá também. Claro que sim. Mas que boa o público cabo-verdiano nos States. É a primeira vez, obviamente, a opinião. Sim. No outro momento, assim. Sim. Mas qual que opinião que fica de povo cabo-verdiano ali nos States? E povo cabo-verdiano ali nos States, incrível. Por exemplo, o show de ontem, no Xintima tinha aquela nova geração, que naqueles outros shows nunca odiava. O show também foi mais cedo, depois hoje é feriado, então dá para gente se gire, bem se vira para esse show ontem. Mas aquele que enchente foi uma... E shows ali nos Estados Unidos, público cabo-verdiano ali nos Estados Unidos, mas tem atividade para música mais old school. Que os artistas que não têm de nova geração, pouco que se está conseguir bem para trazer
um staff, comitiva, um show completo, com tudo que usa, com tudo que as condições. E que ele cede, que não é uma público tem, de que ela não é ontem no show. Não é ontem, mas que ele usa de, ok, se também um artista que, mais que a nova geração que está consome. E acho que devia ter mais atividade com artistas de nova geração para fazer coisas de mesmo género que não fazia antes. Para mim, não tem teu artista bom nessa nova geração. Teu coisa bom. E povo cabo-verdiano, está sentindo. E Estados Unidos é que a exceção. Mas está dirigido. Está dirigido. Ou que tem uma coisa que criou também com si bandeira, está caraca, está atrás de qual. Então a gente tem teu crioulo que está a dir próprio. E é só ter essas medidas, né, para fazer acontecer, mas é que ela que se sente só que falta para o público dos Estados Unidos gosta de público cabo-verdiano, eles gostam de música. Eles gostam mesmo de consumir concertos, espetáculos. E Panca Flama não tem teu artistas bons ali também, teu músicos bons. A mim tem teu colegas ali sim. Infelizmente ainda não consigo ver mas então mas também essa foi bom trabalho, mesmo para a nova geração também que se ali, que se está cria ali, essa está fazer bom trabalho também para a comunidade e não só ali como lá fora, mas ali é para tornar bem. A mim sim fazia projeto os Estados Unidos, incrível, fazia cena louco, né? Sabe. Yeah. E se vi, mano, algo está a se vir, como um filho de crioulo ali fora, assim? Sim. Está a se vir, muito impacto, não? Sim. E não senti mais do que aquele impacto, não senti minha sangue que se atacore. Ela, que minha sangue se atacore. É uma coisa fora normal. Não está terra, não está chiga, não está olha onde que minha mãe queria, então é mora que mini está na rua. Então é a mim, mas na Europa, para mim, tipo, é difícil de explicar, então identifica, tio, então sempre então tinha gana também, para tinha uma cozinhadinha infância lá na Cabo Verde, e assim nós não fazem ali, com aquele impacto que recebe na CV, a minha é crioulo, a mim tem Cabo Verde na mim, que ela nunca está com boca cheia. Yeah. E que ela tem influência de show na boa criação, na boa expressão criativa, no processo criativo. Sim. Pomari, nós não queria com dança, nós não queria com música para baja, nós não culturalmente um chabeta, um funaná, um coladeira, um kizomba, um zuco, um morna, não tem coisa bom que está consumindo lá fora, que lá fora a gente está falando música cabo-verdiana é único. E às tantas é aquele expressão, aquele musicalidade que está dá é crioulo sempre. Na tudo que está faz. Logo a minha que tem como um ser cabo-verdiano. Você falava de impacto que ser crioulo. Bom, tem um ministro que nasce lá fora e que tem, sobretudo na América, tem um ministro crioulo que tem muito contato com a terra. Sim. Que é uma coisa triste. Mas, isso é uma outra questão, mas o que eu falei é que o facto de eu ter tido acesso a raízes dos pais, sim, transformou num outro dodas. Que eventualmente se eu crescer somente com a influência do punk, do rock, que seria outra coisa. Sim. O Flauta estava num bairro, galera, tu ia rock, bota vinha para Vale da Moreira, bota dava aquele uma street life, aquele uma kuduro pesado, aquele uma rap street, e aquele que zomba, que nunca dá falta, aquele funaná que nunca dá falta. Exatamente. Onde ando no fim de semana. Pô! Aquele mundial, o cocô,
Aquela própria. E depois é tipo, então sinto uma... às vezes também é normal para mim, é na inocência que muito alguém ou músico que tem aquela ligação com o Cabo Verde, às vezes é só o país que cai em continente, que é uma educação musical ou educação familiar, aquele lado pessoal, pode ter aquele é cultura, né? É uma cultura que se calhar que desenvolve e infelizmente, como também não tenho família músico também, que eu respeitado também na indústria de música de nós, Cabo Verde, e está ajudando também para seguir aquele um caminho, para seguir aquele uma referência. E aquele uma coisa que viraliza assim, então falou claro, tipo, é gratificante para mim, a mim tem noção mesmo uma coisa que está a sair de mim que é genuíno. É uma coisa que é genuína, é uma coisa que é verdadeira. A mim sempre me toca. A mim naquele tempo rock. Botar já a mim na palco. Botar falava, é rock que é sanelo. Tipo consumo aquele cena de rock. Botar já a mim toca guitarra com o dente. Menino, toca guitarra com o dente. Solta cabelo. Tive projetos de rock? Sim, minhas irmãos. Não tinha uma banda que é da Brothers and Tiff. Era meio com minhas irmãos. Que eram os brothers. Depois não tinha um grande amigo de nós que está a cantar, que era o Tiff. Para pagar mais de Brothers do Tiff. Era uma banda entre irmãos, assim. Não tinha aquele nosso amigo que era nosso vizinho, assim. Que esse queria nosso tio, esses pais, minhas pais. E ele é um amigo de música. Ele estava sempre com nós, não está a fazer uns jam session e não tinha assim o querer já naquele tempo na Bairro Velho. E ele está a mostrar a mim, para minhas irmãs, é outra geração, é 10 anos mais velho, que ele é meu amigo também, só que me com mais menino, está quase, está a pessoa, coisa que está ouve, está toca quase, e que depois banda começa a ser montada, não começa a tocar assim na lugares assim perto da zona assim, e era interessante como ali depois era uma coisa que malta se toejava, eram os amigos irmãos, né, que está tudo lá, e depois tinha aquele criança que está sola, que está corre palco para trás, para frente, está sola, está cai na chonta, feeling na altura, e depois entretanto a banda termina. A mídia depois não pensa, nunca sabe ficar parado, não começa a fazer minhas cenas com maltas de reggae, que depois já não vai namorar aquele maltas de reggae, banda que tinha que era Like the Man Said, banda de também entre amigos, mas que era já não vai namorar, entre amigos, que um dos irmãos de Boris Antigo já tocava lá, que é Florentino, irmão pequenotinho, senhor Zoel tá toca, e ele querer furtar nele. Canto bem que toca, precisamente assim, não fica naquele banda de reggae. Já lá depois eles dão um certo experiência na palco, para morrer, que esse tempo reggae está rodava teu na Portugal. Malta está a rodar teu, ganha teu maturidade na palco. E que esse tempo de Brothers and Tiff era uma cena. Era um coisa orgânico. Tinha orgânico. Então fazia bem a cena, mas depois lá também sei que dá aquilo uma responsabilidade de que faz a nota, de fazer tudo coisa certinho, que é um arranjo de banda, assim, tudo mais calculado, tudo mais direitinho, que começa a aperfeiçoar tudo aquela musicalidade também que te exige em qualquer projeto que pode existir. Então, e começa a ganhar aquela força com maltas. Lá já depois canto começa com Chi George, canto começa com Chi Richie Campbell, que encoxês na mesma altura estava pequenote assim, e que muito pequeno, já está mais jovem, tinha 16 anos para lá, e que depois começa já a viver de música a sério. E é interessante para mim
foi uma coisa que a mim no tempo de escola, eu ainda tinha na escola, penso assim, onde continua a estuda, onde larga estudo, ainda fica fincado na guitarra, todo o santo dia. Lá, isto é coisa de Deus. Larga a escola te acaba em junho, que assim, né? Na setembro, fazia primeiro show, ganha um cachê normal, digamos assim. Foi assim, pera assim, a mim nunca ganhava um cachê normal. Naquele ano que larga a escola, aquele mesmo ano, diferença de 3 meses só, quem fica, estuda, fazendo a cena, quem ganha cachê normal, que ele é um sinal. Canto, começa a trabalhar, mano, ok, gosto que aquele um cachezinho, você também compra uma trilha ali, outro lá, com muito caro, para você também que para teu. Já aquele tempo, já como se usava, já algum material que pode ser incutido em algum projeto assim, mas conceituado, olha bem George, olha bem Richie Campbell. 12 meses depois, foi tudo assim, larga a escola, começa a estar na música séria, 100%, bem depois que ele um show que fazia com o som do LOL, que ele banda de reggae também, não vai passar, quem ganha um cachê normal, fazem a cena, toca, ganha dinheirinho, compra minha guitarra, bem George, bem Richie Campbell, um convite de karaokê, lá já de hoje, 15 quase ainda. Mas você está preparado quando a oportunidade surge? Não está preparado, isto é, para Mori, era aquele que não está lutava, entre aspas, contra o sistema. Para Mori, está falava, cabulava, larga a escola, ou está duro, ou está larga a escola, está apanha mal, é? Ou se música, cada um pensa, estava com aqueles estudos que larga, mal que está vive. Então foi põe na cabeça, não está bem consigo. A mim que tem como que consigo, só também consigo, só também prova, mas só também consigo. E foi uma luta constante. Foi uns madrugadas que fica, toca guitarra, que tá dentro, tá levanta, toca, tava a comer, toca. Foi mesmo trabalho duro de minha parte. Depois que canto, surge que as oportunidades, canto bem, claro que fica exaltado, uou, surpresa, que bem, mas já sabia, mas um dia tinha que acontecer. Acontece foi assim, larga a escola, bem que as convite. Yeah. Senti Deus na boa. É Deus. Queria Deus. Yeah. Queria Deus. E depois aquela coisa que eu falava aqui, mentalmente já está preparado, então, e mesmo aquele primeiro contacto com aqueles artistas, esse próprio Zoema está preparado para morrer. E maneira que chega, que estuda, que as músicas que estudava, e maneira que chega no ensaio, que ele ganha escusa, que ensaio bata de cor. E eu falando, tipo, claro que tenho que fazer parte do meu projeto. Não creu nem o projeto. Não creu nem o projeto. E para mim, gosto de refletir naquele tempo, estava mesmo preparado. Estava mesmo tipo, ok, a partir de agora a minha vida só também muda. Só também gosto de ser aquele que realmente sempre em luta. Mano, obrigado. Obrigado pelo bem. Obrigado pelo bem partilha conosco. Valeu, mano. Essa experiência. Valeu mesmo. Poxa, obrigado eu, mano. Valeu mesmo. Poxa. Que Deus te abençoe, vou poder abençoar. Bom, ainda acredito aquele que bota para dentro, aquele que bota para fora e aquele que Deus está. Sim. Acabo tendo dúvida. E cada vez mais te íntima, te liberta tudo aquilo que Deus está dando. Cada vez mais te liberta. E Deus está falando, aquela que é boa, Doras. É aquela. Portanto, siga só aquele bom instinto que Deus está dando.
É nóis. Valeu, mano. É nóis, mano. Obrigado, mano.